E agora a gente vai falar sobre título, o famoso título. O título é o primeiro contato que o seu cliente ou que o seu leitor vai ter com o seu material. É a primeira impressão. Então, por isso que ele precisa ser bem construído, construído de forma estratégica, pensar com bastante tempo. E como tudo que a gente viu nessa imersão, você não precisa se casar com o seu título. Você vai escolher um título, mas você pode mudar de ideia depois, tá? Não é felizes para sempre, pode ficar tranquilo. Se você achar que faz sentido mudar, então você vai mudar sem problema nenhum. Primeiro, o que é um título? O título basicamente descreve o que tem no seu e-book. Ele precisa deixar claro o tema, do seu e-book, o que você vai falar, e aí pode falar um pouquinho aqui, por exemplo, dos tópicos, né? Não precisa detalhar cada tópico, mas pelo menos que a pessoa tenha uma visão geral dos tópicos que você vai falar. Outra coisa que o seu título pode ter, que é importante você colocar também, o resultado. Então, são esses três primeiros pontos que você pode adicionar no seu título. O tema, basicamente o que você vai falar, para que a pessoa leia o título e entenda exatamente o que ela vai encontrar no seu material. Então, quando eu falo para a pessoa que o meu material ensina ela como criar um e-book, ela fica claro para ela que ela vai aprender como criar um e-book. Você tem que procurar um título que faça isso no seu mercado. E quais são as recomendações quando a gente fala em título? Primeira coisa, ele precisa ser atrativo. E eu sei que atrativo é um conceito subjetivo, ou seja, o que é atrativo para um pode não ser atrativo para outro. Mas a gente vai conversar aqui para a gente definir o que é atrativo, pelo menos no que se refere à criação de e-book. Outros pontos, aí a gente não se responsabiliza. Mas, pelo menos para a criação de e-book, você tem que entender o que é o atrativo, para você conseguir colocar no papel aí o título mais atrativo possível. E quem arrisca dizer aí no chat o que é atrativo no caso dos e-books? O que é um título atrativo? É o que dá vontade de ler, isso mesmo, leva a pessoa a querer conhecer o conteúdo, promete ensinar a fazer algo, resolve alguma coisa que preciso. É isso aí. Todos esses são exemplos do que é um título atrativo para vocês. Mas a gente vai simplificar isso. Lembra que o nosso trabalho aqui é simplificar a vida de vocês, né? Então a gente vai simplificar. E o que você vai considerar atrativo? Você vai considerar isso aqui, ó. O que seu cliente quer? Você já ouviu aquele ditado que diz que você tem que falar o que as pessoas querem ouvir? É um termo muito comum, né? As pessoas dizem, tá falando o que a pessoa quer ouvir. Mas por quê que a gente fala o que as pessoas querem ouvir? Porque a melhor maneira de ser atrativo, ou seja, você chamar a atenção da pessoa e você prender a atenção dela, é falar exatamente aquilo que ela já estava pensando. E quando você faz isso aqui, você gera aquela famosa reação. Ahá, era isso mesmo, está falando comigo. E aí a pessoa presta atenção. Então, o trabalho de um título ser atrativo é para ganhar o quê? A atenção. E quando você fala exatamente o que o seu cliente quer, baseado no seu nicho, baseado no seu conteúdo, é lógico, ele vai entender e vai prestar atenção em você, e aí vem a vontade de consumir o seu conteúdo. Atrativo, o que seu cliente quer. Isso é atrativo para ele. Outra recomendação, o título precisa ser simples. E o que é simples? É o que é fácil de entender, fácil de lembrar. A pessoa tem que bater o olho no seu título, ela não pode ter dúvida se você está falando de oratória para executivos ou se você está falando de um clube de pesca. Tem que estar claro. Eu sei, dei dois exemplos completamente diferentes, mas sendo um pouquinho mais específica, ela não pode ter dúvida se você está ensinando ela comunicação para conversar com a equipe ou comunicação para uma apresentação. Precisa estar claro isso para ela. O que eu vou aprender nesse material? Eu vou aprender apresentação com a equipe, reuniões com a equipe, me comunicar melhor com a minha equipe para aumentar a produtividade, ou eu vou aprender como me preparar para uma apresentação. Depois, benefício. Você só não coloca um benefício no seu título se você for substituir ele pelo resultado que o seu material é capaz de gerar. Por quê? Benefício é o que a pessoa ganha. Então, quando você for criar o seu título, você vai fazer a seguinte pergunta. Lembra que você deu um nome para o seu cliente ideal? Você vai falar assim, para Maria, o que ela ganha com esse e-book? E esse vai ser o benefício. O ideal é que o benefício apareça no título, porque as pessoas compram ou por dor ou por desejos. São as duas alavancas que movem ela para comprar. E ela precisa ter um benefício claro ali para ela comprar. Se ela não tem um benefício, ela não vai agir, ela não vai comprar, ela vai deixar isso para depois. Você não quer que ela faça isso. Então, o título tem que deixar claro qual o benefício desse material. E, às vezes, o benefício é ela aprender a se comunicar melhor,
às vezes é aumentar a produtividade da equipe, às vezes é alcançar aquela promoção que ela quer, é ter um relacionamento feliz, é ter destaque nas redes sociais, é melhorar o seu aprendizado. Então, você vai apurar qual o benefício que o seu material é capaz de gerar e vai deixar ele claro no seu título. E aí, um outro ponto, ele precisa ser objetivo. Objetivo, curto, direto, não pode enrolar. Se você precisa explicar o seu título, é porque ele não está simples o suficiente. Tem um livro que é mais ou menos assim o título: Por que as ideias colam? Alguma coisa nesse sentido. E lá os autores, são 2 autores americanos, eu não lembro o nome deles, mas basicamente ele fala assim: para uma ideia colar, ou seja, para alguma coisa pegar, para alguma coisa funcionar, as pessoas lembrarem e começarem a falar sobre aquilo ali, precisa ser simples. E você quer um exemplo? Procure lembrar de uma música que você não consegue esquecer e cante o refrão dela para você mesmo, para você ver. É simples. Você já ouviu a música O Rita? Tem o quê? 3 versos a música. E por que a gente decora e não sai da nossa mente? Porque é simples, é fácil de memorizar, não tem como você esquecer. E o nosso cérebro ele aprende porque é simples e aprende por repetição. E a música Rita tem as duas coisas. Ele passa 2 minutos cantando a mesma coisa. Então o que você tem que perguntar na hora que você for fazer o seu título é: meu título é suficientemente simples? Se a resposta é sim, então você tem um título simples. Mas o seu título precisa ser objetivo para que as pessoas consigam lembrar. E você não tem que precisar explicar o seu título. Precisou explicar, ele está complexo. Imagina que na música da Rita, o cantor começasse a cantar e falasse assim: não, peraí, agora eu vou explicar quem é a Rita. Ele não precisa explicar. A gente já entendeu que ele levou uma facada, ele vai perdoar a facada e vai tirar a queixa e quer que ela volte. Ele deve ser louco, mas é isso que ele quer. A gente já entendeu, com 3 versos, porque é simples. Então, o seu título precisa ser simples, precisa ser objetivo e precisa ter um benefício e ser atrativo. E como que ele vai ser atrativo? Com base no que o seu cliente quer. Ah, mas o meu título está simples, só que ele está muito óbvio. Não tem problema ser óbvio. Às vezes as pessoas ficam com uma ideia tão mirabolante de que o título atrativo é difícil de fazer, que você precisa reinventar a roda. Inclusive a Daniela falou isso, né, que você não precisa reinventar a roda para lançar o seu produto. Às vezes a pessoa fica tão neurótica com isso que ela foge do que é simples. E ela faz isso por quê? Porque ela está lá no autoritário. Ela está lá na maldição do conhecimento. Para ela, para o ego dela, o título precisa ser difícil. Sabe aquelas pessoas que ficam enfeitando aquilo que ela faz? Mas a verdade é que, quando você fala isso, o seu cliente ideal olha para você e fala assim: e daí? O que eu ganho com isso? Anote aí, as pessoas elas não querem o seu e-book. Elas querem o benefício e o resultado que o seu e-book é capaz de gerar. Então, se você fala para ela: o meu e-book fala sobre oratória para executivos, o que ela vai fazer? Beleza, legal. E daí? O que eu ganho com isso? E aí vem o benefício. Então, esses pontos aqui precisam estar claros no seu título. Ele tem que ser atrativo e ele só vai ser atrativo se for o que o seu cliente quer. Não, ele não vai ser atrativo. Ele pode ser atrativo para você, mas não vai ser para ele. Tem que gerar, né, esse movimento aham aqui. Você tem que fazer o seu cliente descobrir a pólvora ali na hora. Simples, objetivo e benefício claro. Só tira o benefício para colocar o resultado, quando fizer sentido. O que é benefício e o que é resultado? Benefício: você vai aumentar a produtividade da sua equipe. Você vai aprender a se comunicar melhor. Benefício. Resultado: você vai aumentar a produtividade da sua equipe em 20%. Resultado é algo que pode ser medido, mensurado. Lembra do 1000? Do 0 a 1000? Precisa ser validado, precisa garantir que a pessoa chegou no resultado ou não. Pensa numa maratona. Como que você sabe se a pessoa ganhou a maratona ou não? Ela tem que cruzar a faixa em primeiro lugar. Ou, se é uma maratona diferenciada de rua, ela só tem que cruzar a faixa, não importa o lugar. Mas ela tem que cruzar essa faixa. Então, o resultado, a pessoa tem que cruzar essa faixa. Você vai se perguntar: ela vai cruzar essa faixa? Ela cruzou essa faixa? Então, é resultado. E precisa ser objetivo, né? Precisa ser algo que consiga mensurar, que você consiga definir mesmo. E agora a gente vai falar sobre alguns fragmentos. E por fragmentos eu quero dizer modelos que você pode utilizar para o seu título, que vão te ajudar a montar o seu título. Então você vai utilizar como se fossem fórmulas, mas não é uma fórmula mágica, né? Vale lembrar, mas é como se fossem fórmulas que você pode utilizar para te ajudar a destravar,
para te ajudar a criar esse título. Vamos lá. Primeiro fragmento. Problema mais solução. No seu título fica claro qual o problema que você resolve, ou qual o problema que a pessoa tem, e qual a solução para ela. Exemplo, aumente a produtividade da sua equipe em 20%, se comunicando melhor. Problema, produtividade. Solução, comunicação, se comunicar melhor. Próximo, desejo mais atalho. Desejo você já sabe o que é. É o que a pessoa aspira, é o que ela quer, futuro. E atalho? O que é um atalho? Você está indo para algum lugar, vamos imaginar que você está fazendo aquela viagem de 1000 quilômetros e você decide pegar um atalho. O que é um atalho? Atalho geralmente é um caminho mais curto ou mais fácil. É algo que vai fazer você chegar mais rápido no resultado ou mais rápido na viagem de 1000 quilômetros ali que você vai fazer. Atalho encurta, ele facilita o processo. Ou ele vai fazer com que a pessoa chegue em menos tempo, ou ela chegue mais rápido, ou ela precise trabalhar menos. Vai facilitar a vida do seu cliente ideal. Isso que é o atalho. Você vai juntar as duas coisas. Qual o desejo que ele tem? Lembrando que você tem que pensar que desejo mais atalho, mas você sempre vai alinhar esses fragmentos aqui com o que você colocou nos tópicos do seu material. Precisa estar alinhado, né? Eu não vou prometer ele uma coisa e no tópico lá eu vou apresentar outra. Não. Tem que estar alinhado as duas coisas. Então, desejo mais atalho. O que ele quer e um atalho para ele chegar lá. Uma forma mais rápida ou mais barata. Em alguns nichos de mercado, você pode usar esse recurso do mais barato. Como chegar de lá de forma mais barata? E o terceiro, desejo mais benefício. Eu quero chegar lá, eu aspiro, eu quero isso. Qual o benefício de eu chegar lá? Desejo. Como ser promovido? Benefício. E ganhar 3 vezes mais. Então, ele quer ser promovido e o benefício dele ser promovido vai ser o quê? Ganhar 3 vezes mais. E funciona por quê? Você já basicamente está mostrando o que a pessoa quer, deseja, o que ela quer, é atrativo. E você ainda está reforçando com o benefício. Então, aprenda a ser promovido. E daí? O que eu ganho com isso? Você vai ganhar 3 vezes mais. Atalho. Aprenda um passo a passo simples para ser promovido em 3 meses. Atalho. Quanto tempo leva para a pessoa ser promovida? Depende, né? Algumas empresas levam anos. Em outras, se for empresa pequena, você tem que esperar alguém morrer para ocupar a vaga dele. Pode levar anos. Se você promete para o cara que ele vai ser promovido em 3 meses, é um atalho. Resolva os seus problemas de relacionamento sem culpa, sem dor. Resolva seus problemas de relacionamento em 2 meses. Atalho. Só que é rápido, só que é para ontem. Você vai entregar esse atalho aqui para ela. Mas claro que o fragmento que você utilizou tem que estar alinhado com o que você prometeu e tem que estar alinhado com o seu conteúdo, né? Com o seu conteúdo e com o que você vai entregar. Integridade, lembra sempre, precisa ser inteiro, precisa ser uma coisa só. Não pode ser prometer uma coisa e entregar outra. E a gente tem mais alguns exemplos ainda. Então, mais um exemplo aqui de problema-solução. Plano alimentar ensina a perder gordura em apenas 7 dias. Solução, plano alimentar. Problema, perder gordura. E ainda foi um atalho de bônus, 7 dias. Você pode combinar também esses elementos. Você pode colocar problema, solução e atalho. Também vai dar certo. Segundo título, desejo mais atalho. Saiba exatamente como eu fiz para emagrecer 7 quilos no mês passado. Já se torna um atalho porque você vai saber o que a pessoa fez. Isso já te economiza tempo. Você não vai errar. Então já é um atalho só por isso. Outro ponto. Como perder 7 quilos em uma semana? Desejo mais atalho. De novo, né, dependendo do público, perder peso, né, perder quilos pode ser uma dor. Vai depender do quão forte é aquilo ali, né? Quão necessário é isso para ela. Mas aqui usado como exemplo, como perder 7 quilos em uma semana. Atalho é uma semana. E o terceiro, desejo mais benefício, que pode ser também desejo mais atalho também. Mas aqui está usado mais como benefício. Como emagrecer rapidamente, desejo, sem precisar fazer dieta e nem academia. Benefício. Por quê? A pessoa que quer emagrecer não necessariamente quer fazer dieta e academia. Então, se você mostra para ela algo que não precisa fazer isso, é um benefício. Mas, como eu sempre digo, a gente está aqui para facilitar a vida de vocês. Então, a gente vai compartilhar agora com vocês uma ferramenta que chama-se gerador de títulos. E a ideia não é que você copie. Você vá lá e pegue os títulos prontos. A ideia é que você vá lá, você coloque as suas palavras, teste essas estruturas lá, veja o que aparece
anote e escolha a melhor opção para você. Então, a ferramenta é para te ajudar, não é para te limitar. Usa ela como inspiração. Já está aparecendo aí para vocês, ó. Basicamente, o que você vai fazer nessa ferramenta? Você vai colocar esses fragmentos aqui. Então, você vai fazer os seus fragmentos. Qual que é o problema que eu resolvo? Qual que é o problema que o meu cliente tem e qual a solução que eu vou oferecer? Depois que você fizer isso, você vai colocar essas informações nessa ferramenta. E ali abaixo, ela vai mostrar para vocês várias opções de títulos, várias combinações. O que você vai fazer é passar por essas opções, ver o que faz sentido e o que não faz sentido, aquele que está de acordo com o seu conteúdo e com o resultado que você é capaz de gerar, anota como uma ideia. E sempre que se precisar de novos títulos e novas headlines, né, você vai usar essa ferramenta para ter mais informações, para ter ideias.